Torcedores do Flamengo se uniram em um movimento que defende e pede tempo para o técnico Vitor Pereira. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like, você não paga nada por isso. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre um desfalque confirmado para o jogo de amanhã. Era dúvida, mas ontem à noite se confirmou que Pedro não vai estar amanhã à disposição do técnico Vitor Pereira para o jogo contra o Vasco da Gama no Maracanã. O jogador sentiu um desconforto no adutor da coxa e vai ser aí poupado, né? Até para que essa lesão ela não se agrave e o jogador precise ficar mais tempo de fora. Então, o Flamengo já decidiu que o jogador amanhã não vai a campo. Mudando de assunto, saindo do ataque e vindo para a zaga. Isso porque o Fenerbahçe já dá como certa a volta do Gustavo Henrique para o Flamengo. Vou explicar a vocês qual é a situação do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, no ano passado, foi vendido ao Fenerbahçe. Ao realizar exames médicos, constatou uma lesão no jogador. Ele havia sido vendido por 15 milhões de reais ao clube turco. E daí constatou uma lesão no jogador. E o que aconteceu? Quando constatou essa lesão, o Fenerbahçe voltou atrás na negociação e devolveu o jogador ao Flamengo. O Flamengo falou o seguinte: faz o seguinte, Fenerbahçe, me paga 7 milhões e meio e fica com o jogador emprestado. Se daqui a um ano você quiser comprar o jogador, você compra o jogador e me paga só mais 7 milhões e meio. Pois bem, o Fenerbahçe não quer pagar esses 7 milhões e meio e pretende devolver o jogador ao Flamengo, até porque havia algumas metas que davam ao Fenerbahçe a obrigação de compra e, segundo informações, essas metas não foram batidas. Vale lembrar que o Gustavo Henrique, voltando para o Flamengo, deve passar por uma avaliação do técnico Vitor Pereira e da comissão técnica, mas o Flamengo deve recolocar o zagueiro no mercado. Vale lembrar também que o Grêmio de Porto Alegre estaria interessado no futebol do jogador. O contrato dele acaba agora no meio do ano com a equipe de Jorge Jesus e o jogador deve retornar ao Flamengo assim que o seu contrato terminar por lá. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí diante dessa situação entre Fenerbahçe e Gustavo Henrique. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar agora sobre Ângelo. Isso porque a informação que saiu no UOL agora de manhã é que o Santos mudou de ideia e agora topa ouvir o Flamengo, mas descarta qualquer possibilidade de envolver Marinho na negociação. Havia uma possibilidade do Flamengo pagar um valor em dinheiro e outro valor em jogador, ou seja, fazer uma troca. Vem Ângelo, vai Marinho e o Flamengo, é claro, pagaria um valor de volta. Pois bem, o Santos quer ouvir a proposta do Flamengo, topa sentar e negociar com o Flamengo a vinda do Ângelo para o Mengão, porém já descarta qualquer possibilidade de que seja envolvido o Marinho na negociação. O Santos não deseja o retorno do Marinho, ao menos por agora. Vale lembrar que essa semana, Marcos Braz foi visto no aeroporto, embarcando, não se sabe para onde, mas acredito que para algum lugar do Brasil, já que foi no aeroporto Santos Dumont. E ontem também rolou uma festa do Zico aqui no Rio de Janeiro e o Marcos Braz não esteve presente, ou seja, Marcos Braz não está no Rio. Falando ainda sobre essa situação do Ângelo, o Flamengo quer o jogador visando, além de tudo, seu investimento a longo prazo, já que o atleta tem apenas 18 anos, já foi considerado em alguns momentos o maior e o melhor driblador do mundo. O cara que tinha mais dribles aí durante uma época em sua categoria.
E aí, esse jogador está despertando interesse no Mengão. Falando ainda sobre essa situação específica do Ângelo, o Santos quer negociar, o Santos quer ouvir o Flamengo, mas não garante que vai topar a negociação. O Ângelo já deu o ok, já disse que sim, que quer vir para o Flamengo, mas desde o momento em que o Flamengo negocie com o Santos lá e que o Flamengo se resolva com o Santos. Ele não quer sair lá da Vila Belmiro pela porta dos fundos, quer sair na moral, quer sair tranquilo, principalmente com os dirigentes do Peixe. Bom, vamos mudar de assunto, falar de Zico, que ontem fez 70 anos, rolou uma festa ontem. E o Zico, durante a festa, logo no começo da festa, ele abre a festa já dando uma criticada aí na postura da diretoria do Flamengo. Ele falou que queria agradecer a sua mãe e o seu pai, o senhor Antunes, que fizeram, né, dele um bom homem e tal, e tal, e tal. E daí ele disse, olha, o Antunes foi o primeiro português que deu certo no Brasil. E depois de muito tempo veio Jesus também e deu certo. Só que agora estão achando que qualquer português que vier vai dar certo. Aí o pessoal ficou assim, ele, não tô cornetando, mas é verdade. Estão achando agora que qualquer português que vier para cá vai dar certo. Já deu um papo. Só que ontem aconteceu uma coisa que eu achei, que eu tô achando assim, interessante, a gente precisa comentar aqui. Os jogadores do Flamengo, todos eles estão com um discurso em defesa do Vitor Pereira. Todos eles defendem a permanência do Vitor Pereira. Na terça-feira o Gerson chegou a falar, não, as explicações dele são muito boas, é tudo muito bem explicado. Ontem o Felipe Luiz falou, né? Agora é hora de silêncio e de trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Rodrigo Caio também saiu em defesa do treinador. Os jogadores estão defendendo o treinador, só que os jogadores têm que entender que futebol é resultado. Vocês, já que vocês estão defendendo, então vocês têm que correr para que ele consiga fazer o trabalho dele. Vocês têm que fazer por onde para que ele consiga também fazer o trabalho dele. Não adianta vir para frente das câmeras, dar entrevista e falar se vocês, dentro do campo, não estão entregando o resultado. Vocês, mais do que ninguém, sabem. Futebol é resultado. Não adianta ficar, não, é porque a gente gosta do Vitor Pereira, porque os treinos do Vitor Pereira são bons, porque é isso que eles estão falando agora, que é tudo bem explicado, que é tudo legal. Então é o quê? É vocês que não estão entendendo? É vocês que não estão correndo? É o que está acontecendo? Porque assim, beleza, se o problema não é o treinador, quem é o problema então? Então assim, vou falar aqui uma parada, já falei isso e eu não mudo a minha opinião e eu não vou passar pano. Coisas que me incomodam no Vitor Pereira. Esse lance dele encher o time de volante e de zagueiro, isso me incomoda. Então eu venho aqui e eu falo, me incomoda. Igual, o Vene falou, né, que com a ausência do Pedro, ele deve jogar com o Thiago Maia, Gerson e Vidal. Pra que vai botar 3 volantes pra jogar contra o Vasco, cara? Pra que se nosso time é superior do Vasco? Por que não coloca o Cebolinha ou o Marinho e coloca o Gabigol centralizado no ataque? Tá resolvido o problema. Essas coisas são as coisas que me incomodam nele. Só que eu venho aqui e falo, eu não mudo de opinião. A minha opinião sobre ele é essa. Eu acho que ele erra quando enche o time de zagueiro e quando enche o time de volante. Não é por aí o caminho. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer amanhã. Mas isso me preocupa. O time cheio de volante, o time cheio de zagueiro, o time cheio de gente lá atrás. Flamengo, por histórico e por tradição, não é um time que joga na retranca. Flamengo é um time que joga pra frente. Flamengo é um time que joga pra cima. Flamengo é um time que tá sempre atacando. Sempre lá em cima, mordendo, mordendo, mordendo. Bom, pra terminar o vídeo, o técnico Vitor Pereira vai treinar a equipe hoje de novo. Como eu disse, Pedro é desfalque confirmado. Matheus Gonçalves ainda é dúvida. Ele sentiu um desconforto no treino da última quinta-feira. Muita gente me perguntando, Flazoeiro, quando é que o Bruno Henrique volta? O Bruno Henrique vai voltar em breve, já começou a treinar, mas não tem ainda uma data definida. Quem seja otimista que fala que ele volta já no meio de abril, mas, gente, vamos ter calma, ele precisa do tempo certo para poder voltar bem e 100% recuperado. Essa volta é muito, falar aqui como a galera costuma falar, muita calma nessa hora de voltar, porque você pode voltar o jogador de forma antecipada e precipitada e acabar tendo uma outra lesão e aí ficando mais tempo e tendo mais problema. Então, torcer para que ele volte, mas volte na hora certa. Bom, de hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal,
Botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.